Gente, 8 horas e 40 minutos, vamos falar sobre um outro assunto muito importante que eu até comentei agora na minha conversa com o professor César Bergo, o economista, que estava conversando com a gente sobre Trump, porque a decisão do Trump lá atrás, em 9 de julho, a tarifar o Brasil, falava sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre a questão dele com a justiça. Nas últimas 2 semanas, a gente veio acompanhando que foi uma situação cada vez mais complexa, já que no dia 18 de julho, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou diversas medidas restritivas para que o ex-presidente Jair Bolsonaro utilizasse tornozeleira eletrônica, não saísse de casa aos finais de semana e também durante a semana de segunda a sexta, das 7 horas da noite às 6 da manhã, não podendo ter contato com o filho investigado nesse inquérito do Eduardo Bolsonaro, também não podendo ter contato com as pessoas, os réus da trama golpista, não podendo ter contato com embaixadas, em consulados, com os embaixadores e diplomatas, e não podendo utilizar as suas próprias redes sociais e nem dar declarações sobre esses inquéritos pelas redes sociais de terceiros. Bom, a gente vai agora aqui em Brasília mesmo, mas lá para o condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ele passou o final de semana todo, né, Nick? Justamente cumprindo as medidas restritivas impostas pelo Alexandre de Moraes. Muito bom dia, Nicole Diniz, que está lá em frente ao condomínio e vai trazer para a gente a atualização dessa agenda aí, dessa possível agenda do ex-presidente a partir dessa segunda-feira. Bom dia. Oi, Nath, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, a gente está aqui na frente do condomínio do ex-presidente mais um dia. Ele costuma sair por volta das 9 horas, tem saído, né, durante a semana passada, todos os dias que ele saiu, foi durante esse horário. A gente aguarda para saber se ele realmente vai sair hoje mais um dia, e vai também a caminho do PL, né, que é o trajeto que ele tem feito durante a semana. Na última quinta-feira, ele mudou um pouco esse trajeto e foi até uma igreja em Taguatinga, em que a esposa dele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, fez declarações para ele, falando que tinha muito orgulho dele, que o Brasil ia... Enfim, estava torcendo por ele se emocionou muito, chorou bastante. Ele estava acompanhado de outros líderes também, estava acompanhado do filho 04, o Jair Renan. E, enfim, depois disso ele foi ao PL mais uma vez. Nesse meio tempo em que ele estava no culto também foi o momento em que ele recebeu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, falando que ele poderia dar entrevistas, mas ainda, obviamente, sem poder... mexer nas redes sociais, dar declarações direto nas redes sociais dele, mas que as entrevistas estavam liberadas. Mas o ex-presidente Bolsonaro ainda se mostra completamente cauteloso com a medida e ainda disse que estava em reunião com os advogados para saber o que ele podia ou não falar para a imprensa. Amanhã, inclusive, o ex-presidente tem uma agenda aí, provavelmente ele possa sair com alguns apoiadores pelas ruas de Brasília, então a gente fica no aguardo também para ver como ele vai transitar durante a semana, Nath. É isso, a gente vai seguir atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma situação extremamente delicada. Por que a imprensa está atenta a isso? Porque na semana passada, assim como a Nick estava atualizando para a gente, o ministro Alexandre de Moraes intimou a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para explicar os possíveis descumprimentos que Jair Bolsonaro tinha feito em relação às medidas restritivas exatamente há uma semana. Porque ele faltou a uma entrevista aqui com o Portal Metrópolis dizendo que estava com medo de ser preso, principalmente sobre esse ponto das redes sociais, né, de utilizar a rede social de terceiro para falar. Aí ele não deu entrevista, desmarcou uma coletiva de imprensa lá no Congresso, mas de frente aos jornalistas mostrou a tornozeleira eletrônica. Ele não queria, não mostrou lá na sexta-feira quando ele colocou, mas na segunda-feira ele mudou de posicionamento e mostrou. E aí o ministro pediu para que a defesa falasse sobre esse descumprimento. E aí, ao longo da semana, o ministro Alexandre de Moraes respondeu lá na quinta-feira, recebeu a resposta da defesa e respondeu que sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha descumprido as medidas, mas tinha sido uma questão pontual e que dali para frente ele ia ficar ainda mais atento
que a justiça é cega, mas não é tola, essas palavras do próprio ministro, e que se o presidente descumprisse novamente, ele seria preso. A prisão preventiva seria imediata. Então é por isso que a Anik vai, muito provavelmente, passar esses próximos dias todos aí, começando o dia lá no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro, para ver se ele descumpre a medida ou se não vai seguir com medo, com esse receio que a Anik falou. Obrigada, viu, Nick? Qualquer movimentação, chama a gente que a gente coloca de novo no ar.